Meu nome é Lourdes, e hoje eu tenho 60 anos bem vividos. Digo bem vividos não por tudo ter sido fácil, mas porque sobrevivi a coisas que teriam destruído muita gente. Quando olho para trás, para aquela jovem de apenas 18 anos que eu fui, cheia de esperança e completamente cega pelo amor, sinto uma mistura de pena e orgulho. Pena por tudo que ela precisou suportar. E orgulho, porque mesmo sendo tão jovem, ela encontrou forças para não apenas se levantar, mas se vingar de um jeito que ninguém jamais esqueceu. Essa história começa numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde todo mundo conhece todo mundo e onde as fofocas se espalham mais rápido do que o cheiro de café fresco na varanda de manhã cedo. Eu era filha de lavradores simples, criada com honestidade e rigidez. Meu pai morreu cedo, então minha mãe me criou sozinha, com muito suor e quase nenhum descanso. Ela dizia que a gente não podia contar com homem nenhum nessa vida. Eu não ouvia. Ou melhor, ouvia, mas não escutava. Achava que o amor era mais forte que qualquer aviso. E foi por essa ilusão que me joguei nos braços de Armando, um rapaz bonito, com fala mansa e um olhar que parecia saber exatamente onde tocar na alma de uma moça para fazê-la se apaixonar. Armando era 10 anos mais velho do que eu, já tinha um carro, o que era raríssimo por lá, e trabalhava no comércio do pai, uma mercearia que abastecia boa parte do bairro. Ele era o típico homem que sabia se mostrar. Chegava com flores, me escrevia bilhetinhos, me esperava na porta do trabalho com aquele sorriso largo. Minha mãe não gostava dele. Dizia que ele era bom demais para ser verdade, que ninguém era tão perfeito. Mas eu, encantada, via nele o futuro que sempre sonhei, um casamento feliz, uma casa com jardim, filhos correndo pela varanda. Casei com ele em menos de 8 meses de namoro. Foi tudo rápido. Tão rápido que hoje eu percebo que foi apressado demais. Fui morar com ele e com a mãe dele, Dona Yolanda, uma senhora aparentemente acolhedora, daquelas que falava manso e vivia com um terço na mão. No começo, me tratava como uma filha, fazia café para mim, ajudava com a casa, até me dava conselhos sobre como agradar o filho. Eu, boba, achava que tinha ganhado uma segunda mãe. Mal sabia eu que estava dividindo o teto com uma cobra. Nos primeiros meses, tudo parecia calmo. Calmo demais. Era como viver dentro de um teatro bem montado. E eu ali, sem perceber que os outros já sabiam o roteiro, menos eu. Armando mudou pouco a pouco. Começou a chegar mais tarde do trabalho. Dizia que era coisa do serviço, que os fornecedores estavam cobrando mais, que ele precisava resolver isso ou aquilo. E eu, ingênua, acreditava. Nunca tinha amado ninguém antes, então achava que era assim mesmo. Até que os sinais começaram. Certa vez, encontrei uma calcinha no cesto de roupas que não era minha. Perguntei a ele, que deu risada e disse que provavelmente era da vizinha que tinha usado a máquina, algo comum naquela época, já que não tínhamos lavanderia própria. Mas aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha. Depois disso, reparei em perfumes diferentes no nosso quarto, marcas de batom no copo dele, o pior de tudo. Comecei a notar que Dona Yolanda ficava nervosa sempre que eu chegava de surpresa em casa. Ela fazia perguntas do tipo, você não ia voltar mais tarde hoje, ou que bom que voltou antes, quero um chazinho. Tudo muito doce, doce demais. Meu coração já gritava, mas eu não queria aceitar. Era mais fácil me convencer de que eu estava exagerando do que encarar a dor de estar sendo traída. Até que num domingo à tarde, enquanto ele dizia que ia visitar um fornecedor na cidade vizinha, resolvi segui-lo. Peguei emprestada a bicicleta do meu vizinho e fui atrás, disfarçada, mantendo distância. E foi numa ruazinha escondida, num bairro mais afastado, que eu vi o carro dele estacionado em frente a uma casa. Esperei. 40 minutos depois, ele saiu com uma mulher do lado, rindo, abraçado, como se estivesse em lua de mel. Aquilo me destruiu por dentro. Mas ainda assim, não foi o pior. O pior veio dias depois, quando voltei para casa mais cedo e ouvi sussurros vindo do nosso quarto. Entrei devagar, o coração disparado, e encontrei o inimaginável. Armando estava na nossa cama com a mesma mulher, nu.
Os dois. E o mais cruel. Dona Yolanda estava sentada na sala, segurando uma bandeja com suco, como se estivesse prestes a servir o lanche da tarde. Quando me viu, ela não se assustou. Pelo contrário, sorriu. Um sorriso frio, como quem diz finalmente, você entendeu seu lugar. Naquele momento, eu não gritei. Não chorei. Apenas saí. Mas dentro de mim, algo nasceu. Uma chama. Uma raiva silenciosa que me dizia, você não vai cair. Você vai fazer eles pagarem. Um por um. Com calma. A Lourdes, inocente, morreu naquele instante. E a mulher que renasceu ali era alguém que jamais seria enganada novamente. Nos dias que seguiram aquela cena repugnante, eu me tornei um fantasma dentro daquela casa. Silenciosa, quase invisível, observando cada movimento de Armando e da megera da mãe dele. Eles achavam que tinham vencido. Pensavam que eu, machucada, ia chorar pelos cantos e aceitar calada o papel de mulher traída. Mas o que eles não sabiam era que por trás dos meus olhos marejados, um plano começou a se formar. Eu ia me vingar. Não com gritos, não com escândalo. Eu ia fazer tudo com calma, como quem borda uma colcha de retalhos. Ponto por ponto. Comecei a ouvir mais, a circular mais entre as vizinhas, a notar que a tal amante do meu marido, uma mulher chamada Dalila, era conhecida por se envolver com homens casados. E o mais podre, Yolanda a conhecia desde a infância. As duas iam à mesma igreja, se falavam com frequência, inclusive já tinham sido vistas almoçando juntas no centro. A conclusão era óbvia, aquilo não era traição por impulso. Era uma trama, um plano antigo para me tirar do caminho. Foi quando eu descobri que a mercearia da família estava em dificuldades financeiras. Armando vivia dizendo que os negócios iam bem, mas eu achei um caderno escondido na estante da sala de jantar com anotações em letras miúdas, dívidas com fornecedores, cheques devolvidos, pedidos atrasados. Na mesma época, descobri que a escritura da casa onde morávamos estava no nome de Dona Yolanda, mas com uma cláusula de herança que passava a propriedade para Armando no caso da morte dela. Um detalhe jurídico que aprendi conversando com uma prima advogada em segredo. Cada informação que eu recolhia era como uma peça de dominó que, em silêncio, eu ia organizando, à espera da hora certa para derrubar tudo. Eu sabia que se quisesse sair vitoriosa, precisava me armar com inteligência, não com emoção. Então, comecei a estudar. Escondida. Pegava livros emprestados na biblioteca municipal sobre direito familiar, sobre partilhas, sobre como abrir um pequeno negócio. E, principalmente, sobre como juntar provas de traição e desvio de bens. Enquanto isso, mantinha a fachada de boa esposa. Fazia o jantar, sorria para as visitas, fingia dormir enquanto eles cochichavam no corredor. Mas toda noite, quando fechava os olhos, eu via aquele quarto, aquela cena grotesca, e sentia minha determinação crescer. Planejei meu próprio sustento, comecei a fazer doces. Primeiro só para os vizinhos, depois para um mercadinho do outro bairro. Em pouco tempo, meus quitutes viraram febre. Sem que eles percebessem, eu já tinha minha renda, tinha liberdade, tinha controle. A oportunidade perfeita chegou quando descobri que Armando falsificava notas fiscais da mercearia para esconder rombos no caixa. Gravei conversas, fotografei documentos, coletei tudo com o cuidado de uma investigadora profissional. E, no auge da hipocrisia, ele ainda me levava à igreja aos domingos e fazia questão de segurar minha mão diante dos outros. A cara de pau era tanta que dava vontade de rir. Mas eu continuava calada. Até que num jantar em família, com todos os parentes reunidos, inclusive a tal Dalila, apresentada como funcionária de confiança, Yolanda teve a audácia de fazer um brinde. As verdadeiras mulheres que sabem o lugar delas, ao lado do homem, em silêncio. Eu engoli seco, mas naquele instante, eu soube, a hora estava chegando. Era só mais uma peça no tabuleiro. O dia em que meu plano começou a se desenrolar foi tão comum quanto qualquer outro, e é isso que o torna ainda mais especial. Armando acordou cedo, como sempre,
e saiu dizendo que ia resolver questões do estoque da mercearia. Dona Yolanda ficou em casa, como de costume, fazendo seus biscoitos de polvilho e assistindo novela antiga, como se nada no mundo pudesse afetar sua paz. Mas naquele dia, eu saí antes deles. Fui até o cartório com uma pasta azul que escondia meu verdadeiro tesouro, todas as provas que coletei ao longo dos últimos meses. Cheques sem fundos, cópias de conversas, fotos, bilhetes de Dalila, até mesmo gravações do Armando confessando que desviava dinheiro da própria mãe. Sim, porque ele também a enganava, e ela nem sabia. Protocolar tudo aquilo foi como acender o pavio da bomba. O atendente do cartório ficou até sem jeito de perguntar detalhes. Eu só disse: está tudo aí. Vai estourar no tempo certo. E saí com um alívio que eu não sentia há meses. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha nas mãos não só o controle da minha vida, mas o poder de mudar a deles. Na semana seguinte, fui até o banco e abri minha própria conta, desvinculada da conta conjunta que eu tinha com Armando. Tirei meu nome de tudo: cartões, débitos, seguros. Fiz isso em silêncio, passo por passo. E então veio o movimento mais ousado. Lembra da minha prima advogada? Com a ajuda dela, entrei com um processo de separação litigiosa. Só que fiz mais. Anexei as provas de traição, fraude financeira e coação psicológica. O que ninguém sabia é que, naquela época, mesmo sendo mulher, eu tinha direito à parte dos bens, e com a documentação certa, aquilo ia virar uma batalha judicial que eles jamais venceriam. Mas o golpe final não viria no tribunal. Eu queria algo maior, mais público, mais humilhante. E esse momento chegou numa manhã de sábado. A mercearia fazia aniversário e Armando organizou uma festinha para os clientes. Montaram barracas, colocaram música, fizeram até sorteio. E claro, Dalila estava lá, enfeitando tudo com seu vestido curto e sorriso fingido. Yolanda andava pelo salão como se fosse dona de tudo. E eu fiquei escondida até a hora certa. Quando o microfone foi passado para Armando fazer o discurso, ele começou com a cara mais lavada do mundo, falando sobre valores, família, confiança e gratidão. E então, ele me chamou ao palco. E agora, quero agradecer a minha esposa, companheira de tantos anos. Foi quando eu entrei, mas não com flores. Eu entrei com um envelope pardo nas mãos e um olhar firme que gelou o ambiente. Peguei o microfone e falei, diante de todos: obrigada, Armando. Eu também tenho algo para compartilhar com todos aqui. Algo sobre você, sua amante e a cumplicidade da sua mãe. Entreguei o envelope a um jornalista que estava cobrindo o evento. Sim, eu mesma o convidei anonimamente. E quando ele abriu, lá estavam todas as provas, os extratos, as fotos, as conversas. O silêncio caiu como uma pedra. E então começaram os cochichos, os olhares, os celulares levantados. Em minutos, o escândalo virou o centro da festa. Armando tentou tomar o microfone da minha mão, mas eu já tinha falado o suficiente. Apenas disse: você destruiu meu lar. Agora vai ver o que é perder tudo de verdade. O que aconteceu depois daquele sábado foi como assistir a uma avalanche. Lenta no início, mas devastadora em sua queda. A exposição pública causou um efeito dominó que ninguém, nem mesmo eu, esperava com tanta força. No dia seguinte, a mercearia estava vazia. Os clientes fiéis, que antes confiavam em Armando e na tradição da família, viraram o rosto. A fofoca se espalhou como rastilho de pólvora. As vizinhas, que antes cochichavam pelas costas, agora apontavam abertamente na rua. O mais simbólico foi ver o letreiro da mercearia sendo arrancado por um funcionário revoltado, que até então aguentava calado os atrasos de pagamento. Armando, que sempre andou de peito estufado, agora mal conseguia levantar a cabeça ao sair na rua. E Yolanda, aquela mulher que me olhava com superioridade e desprezo, se trancou dentro de casa por dias. Não recebia ninguém, nem os próprios parentes. E quando saiu, foi para ir ao cartório pedir que retirassem o nome do filho da escritura da casa. Mas era tarde demais.
O documento já estava congelado por ordem judicial, e toda movimentação de bens seria agora investigada. O que era deles também era meu, e eu não ia abrir mão de um centavo sequer. Enquanto isso, minha vida seguia em outra direção. Eu aluguei uma pequena casa com a ajuda de uma amiga e levei comigo meus cadernos de receita, meus utensílios, principalmente minha liberdade. Comecei ali, vendendo meus doces em frente a uma escola. Com o tempo, as encomendas aumentaram e abri minha primeira loja. Pequena, mas só minha. E diferente de Armando, eu administrava com honestidade. Em menos de 2 anos, meu nome já era conhecido em toda a cidade como sinônimo de superação. Recebi convites para entrevistas, participei de feiras gastronômicas. Quando dei por mim, já tinha uma segunda loja em outra cidade. O dinheiro, que antes era motivo de briga, agora era fonte de paz. Mas o que me dava mais prazer não era a conta bancária crescendo, era saber que venci, que me reergui, que não precisei de ninguém para me levantar, só da minha força e da minha inteligência. Porque mulher traída, minha filha, quando levanta, levanta com o dobro da força. Mas não pense que Armando ficou de braços cruzados. Tentou me processar por difamação. Tentou me intimidar com mensagens e até apareceu bêbado na frente da minha loja uma noite, gritando que eu tinha destruído a vida dele. Eu não me abalei. Liguei para a polícia. Registrei boletim de ocorrência. Ele foi levado algemado. E no outro dia, o vídeo dele sendo colocado no camburão viralizou. Era o fim da imagem que ele tanto prezava. Já a dona Yolanda, humilhada, vendeu tudo o que tinha para tentar manter o filho fora da cadeia por causa das fraudes na mercearia. Mas justiça foi feita. Ele perdeu tudo: o comércio, o carro, a casa, a reputação. E ela viveu o resto dos dias na sombra do escândalo, sendo lembrada como a sogra que ajudou o filho a trair. Eu, por outro lado, segui em frente, forte, livre e com a cabeça erguida. E o melhor ainda estava por vir. Os anos passaram, e cada passo meu foi construído com a força de quem já conheceu o fundo do poço e decidiu nunca mais voltar para lá. A pequena loja de doces virou uma rede. Tive funcionários, entregas por toda a região, e vi meu nome se transformar em referência de sucesso e resiliência. Mas o tempo, esse grande escultor da vida, também foi moldando minhas emoções. A raiva que me moveu por tanto tempo foi se transformando em aprendizado. Não arrependimento, porque se eu pudesse, faria tudo de novo, mas consciência. Eu entendi que minha maior vingança não foi ter destruído Armando e Yolanda. Foi ter sobrevivido a eles. Porque a verdadeira vitória é quando você olha no espelho e vê uma mulher inteira, que não se quebrou, que não se curvou e que aprendeu a amar a si mesma mais do que qualquer outro amor que um dia pensou ter. Certa tarde, enquanto preparava um novo cardápio de doces artesanais, recebi uma visita inesperada. Um homem cansado, cabelos grisalhos e olhar abatido entrou na loja. Era Armando. O tempo foi cruel com ele. Estava com roupas gastas, semblante envergonhado e um tremor leve nas mãos. Pediu para conversar. Disse que queria pedir perdão. Falou de noites sem sono, de uma vida cheia de arrependimentos, de como Dalila o abandonou quando ele perdeu tudo e de como a mãe dele morreu amargurada, dizendo que a única mulher verdadeira que o filho teve foi a que eles traíram juntos. Eu ouvi tudo calada, sem interromper. Quando ele terminou, esperei uns segundos, respirei fundo e respondi: eu te perdoo. Mas isso não muda nada. O que passou, passou. Você fez suas escolhas. Agora viva com elas. Ele chorou. E eu não senti nada. Nem dor, nem alegria. Apenas paz. Porque quando a gente se cura, até o passado deixa de ter peso. Hoje, aos 60 anos, conto essa história não para me vangloriar, mas para que você, que talvez esteja passando por algo parecido, entenda que não é o fim. Que por mais que o chão pareça ter sumido dos seus pés, sempre há um caminho. E que não existe nada mais poderoso do que uma mulher ferida, com tempo, inteligência e paciência. Eu fui traída na minha própria cama.
Fui humilhada pela mulher que deveria me proteger, mas transformei tudo isso em combustível. Não precisei bater porta, nem levantar a mão. Só precisei me levantar. E isso foi mais do que suficiente. Se você se emocionou com a história da Lourdes, que enfrentou a traição, a mentira e a dor para se tornar uma mulher forte e vencedora, não deixe essa força parar por aqui. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma história real que vai mexer com o seu coração e inspirar a sua vida. Aqui, você encontra relatos que provam que a superação é possível, que a vingança pode ser silenciosa e que a verdadeira força está dentro de você. Venha fazer parte dessa comunidade que acredita no poder da transformação e no renascer após a tempestade. Clique no botão de inscrever-se e prepare-se para mudar sua visão sobre coragem e justiça.